fala de ética, hein? Porque magistrado também tem que ter muita ética para a questão. Bastante, pois é. Eu gostaria de ressaltar um ponto que eu fiquei sabendo no sábado, lá no almoço que nós tivemos no Monte Líbano, pelo Raul Jafé, dado pelo Raul Jafé, né? Exatamente, todo o pessoal da diretoria do Monte Líbano, onde a gente tinha gente do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Curitiba, Bahia, Paraná. Então o país todo. O país todo lá, o pessoal, a campanha do desembargador está indo muito bem. Eu já tinha uma admiração muito grande pelo desembargador Calandra. Mas eu escutei uma coisa lá que eu fiquei maravilhado. Aquele fato que você deve conhecer, de quando houve um juiz da Bolívia que estava sofrendo perigo. Estava sofrendo, correndo perigo de vida. O filho dele e a família dele, ele atravessou a fronteira e veio para o Brasil. O desembargador Calandra, junto com outro desembargador Marrei, foram até lá. E a juíza Elizabeth. Pois é. Foram até lá, não para dar asilo político, até eles consultaram o ministro da Justiça. O ministro da Justiça falou: asilo político para juiz é uma coisa meio estranha, não dá, me parece que não é possível. Mas eles foram lá para fazer valer, para dar segurança para aquele magistrado boliviano e fazer com que as leis bolivianas fossem respeitadas na oportunidade em que o juiz boliviano teve que se refugiar porque a família dele corria perigo de vida. Olha que homem maravilhoso. Olha, nesse caso, aonde ele foi se envolver? Então, nesse caso eu estava presente, né? Eu até comentei, né? Então, e a situação foi bem interessante, porque houve uma união, né? Um consenso. O desembargador Calandra, ele representa uma associação de juízes internacionais que não só briga por prerrogativas, que a gente usa muito na OAB essa palavra, mas para defender a questão da cidadania como um todo através da justiça. E aí a gente foi lá nessa situação e o juiz Tapes, que é um sujeito que parece sujeito da mais alta seriedade, né? Caiu nas mãos dele um julgamento de uma empresa ligada ao governo e depois disso, segundo o relato dele, ele conta que teve perseguições no julgar do processo. Ele não conseguiu julgar com tranquilidade. E uma dessas ações, né, num pedaço do processo, o próprio governo decretou a prisão dele. E o que acontece? Ele foi para a mesma cadeia onde ele colocou alguns traficantes. Ele não dava, ele iria para a mesma cadeia. Aí parece que teve um levante, ele não chegou nem aí. Levante, conseguiram tirar ele de lá e aí ele veio para cá. Um homem que estava nervoso, que ele clamava pela questão da justiça para a família dele, né? Porque ficou lá a filha e a esposa, e ele teve até tiro contra o carro dele. Houve perseguição. E veio para o Brasil, né? Evidentemente que não é refugiado, não é nada, ele está se estudando a condição dele aqui. Ele veio para o Brasil com um filho para cá. Então é uma situação delicada, tá, mas que dentro de uma ponderação, o Nelson, do desembargador Calandra, esteve lá, conversou com todo mundo e saiu até na mídia, ajudou bastante essa situação e começou-se a conversar com isso. O presidente local da OAB de Corumbá ajudou também. A gente tem que aí dar um voto de parabéns para ele, porque ele que acolheu o juiz, e parece até que a polícia, segundo o relato, a polícia atravessou, o boliviano atravessou pedindo para que fosse entregue ele. O Brasil realmente está no ponto neutro nessa situação, mas conciso, uma situação séria. Vamos ver como é que essa coisa desenrola. O que não pode é a justiça ser tolhida de poder trabalhar. E esse homem realmente estava julgando uma coisa séria. Esse tipo de situação é meio complicado. Então, espero que isso não alastre muito, que ele volte em segurança para lá. Mas eu fui lá, viu? Difícil essa situação, né? Delicada, mas isso é importante. Vale a tua coragem, a coragem do Walter, coragem, a iniciativa do desembargador Calandra. Então, quando a gente fala aqui e prega o apoio ao desembargador Calandra, não é um magistrado qualquer. Claro que existem inúmeros. Durante o almoço, eu tive a oportunidade de conversar com o nosso presidente do TJ, o Diana Santos, que já foi presidente de todas as associações, inclusive da AMB, que também é um homem fora de série. Ele está falando, a luta é árdua, mas esse homem merece. E eu vou falar para você, eu fiquei surpreso, porque no almoço
diversos desembargadores manifestaram apoio ao Calandra, né? O Nalini... Que é amigo, professor, ex-professor seu. O Nalini foi meu professor, o Roque Mesquita também foi meu professor. Estava presente em diversos Sidney desembargadores de Sanches, representatividade, né? O ministro Sidney Sanches, ex-presidente do Supremo, na fase mais difícil do Supremo Tribunal Federal, diga-se passando, vai lá, fala. Não, mas o que é importante disso é que a gente teve ali uma união, eu acho, entre essas forças que estão trabalhando em prol de uma justiça melhor. E é através dessas instituições, como a sua, que dirige, como o Dr. João Carlos também, que está na comissão, hoje na Comissão de Cidadania, Segurança Pública, e teve à frente da Comissão de Política da Subseção de Santo Amaro, é através desse tipo de ação, desse tipo de profissional, de homens como vocês, é que a gente consegue trazer aí uma luz para a população. Acho que é importante. E a gente faz através do programa isso. Eu agradeço essa oportunidade de vocês estarem aqui sempre esclarecendo, não só na UTV, como nas TVs comunitárias e também como a Rede Brasil de Televisão. Né? E sabe o que eu acho importante, Walter, o telespectador saber? Na verdade, essa notícia que você colocou, Associação dos Magistrados Brasileiros, isso é de extrema importância. Por quê? Porque você eleger um presidente de uma associação de tamanha importância, na verdade essa associação tem importância no quê? A partir do momento que você elege um desembargador para ser presidente de uma associação de juízes, na verdade o plano deles de gestão, na verdade, influencia até na nossa sociedade como um todo, porque né, são eles que julgam, são eles que montam um mote aí para estar viabilizando diversas questões de justiça, enfim, isso influi na própria sociedade. E o cidadão muitas vezes não conhece e não sabe que o desembargador trabalha demais, e criam toda uma política deles, né, juízes, Até com certo respaldo, porque o juiz, para ter esse cargo, uma vez vamos mirar na questão do TAP, é bom até, vamos tocar um pouco nesse assunto, antes de entrar no seu caso, que é interessantíssimo, mas você vê a questão do Tapia, ele não conseguiu julgar. Então, se você não tem uma entidade forte, quantos e quantos, né, não vão ter um julgamento decente? Né? A Constituição está aí, ela tem que ser respeitada, e para que ela se respeite tem que ter a ponta, que é o advogado, que traça ali um caminho de uma defesa, de uma acusação, mas o juiz com serenidade tem que ter um julgamento na mão. Agora, se a gente não tem um magistrado forte, não se tem essa questão de julgar da forma mais coerente. E o magistrado atrás dele, da primeira instância, da segunda instância, e os tribunais, os embargadores, você tem que ter um tribunal forte também, com recursos adequados, tudo para que não tenha problema. Quando você vai apresentar lá sua separação, seu problema de família, uma questão de inventário, você chegar lá e seja bem atendido. Olha o que acontece no estado de São Paulo. Por gente que vive aí o dia a dia dessa história. Tem lugar que você entra com o processo, daqui a um ano você começa a ter resposta no negócio. E é o maior do país. Sim, do mesmo jeito que os advogados, por exemplo, se fala muito em eleição da ordem, né? Na verdade, que aparece mais, o advogado recém-formado que vai enfrentar o mercado de trabalho, ele tem um espelho em quem? Ele tem um espelho naquele presidente da instituição dele, que na verdade tem que trazer toda essa consideração. O doutor João até pediu para passar agora aquele vídeo do Ética na Política que passou. Na verdade, o advogado tem aquela visão, né, daquele representante da classe. O juiz, a mesma coisa, esse juiz que está se formando agora, que está ingressando na magistratura, ele precisa de alguém para representá-lo perante o Estado. Ele precisa de um juiz para que ele se espelhe. Ele, juiz que está começando a carreira agora, né, que não tem muita experiência ainda, né, tem muito conhecimento, mas muitas vezes não tem experiência. Ele precisa de um juiz, isso é verdade, de um representante. Eu escutei magistrados falando o seguinte: às vezes um caso de guarda, tal, você tem que ter um juiz que tenha esse exemplo, que nem o Dr. Leopoldo colocou, muito bem colocado por ele, muito bem colocado, que possa auxiliá-lo ali no julgar de um casamento, numa questão de guarda de filho, num caso de separação, uma situação que precisa. Então, esses exemplos são importantíssimos. Agora, você vê, não querendo aí, né, puxar muito, rasgar uma seda aqui com os amigos, mas se você tem líderes de entidade, como tem o João Carlos, que é combativo na Assembleia Legislativa, é um sujeito que você que está aí, que vê a gente, não sabe, mas pega, não recebe, quem está na ordem não recebe nenhum tipo de dinheiro para ir lá. Uma questão de ideologia, uma questão de acreditar no que está fazendo. E sai de manhã e vai para uma Assembleia defender
não só os advogados, como o cidadão, dentro de uma Assembleia Legislativa, que é aqui do lado, aqui da UTV, botando na cabeça ideias para que elas possam germinar na cabeça do nosso líder, do Legislativo, é um sujeito que merece apoio, um sujeito que merece consideração. Que nem o doutor Leopoldo também tem o mesmo trabalho, e que não só instrui, sendo jovem do jeito que né, e sai, deixa o escritório dele, porque isso é uma ação que ele faz também sem receber, para poder ajudar o advogado local, que é uma subseção das mais importantes em São Paulo, visto que até está saindo novela a questão do Tatuapé hoje, né, pela questão da renda per capita, pela condição de faculdades que tem lá, e para instruir o colega para poder trabalhar melhor, porque a condição de quase 500 mil advogados no Estado é preocupante, né? Então você tem que ter esse trabalho. Você que está aí do lado daí da telinha, do lado de lá da tela, tem que entender que esse povo aqui trabalha para que você tenha um dia a dia melhor, né? Por isso que eu fico satisfeito de poder fazer o programa Questão de Justiça com vocês, tanto do lado jovem, que nem o Leopoldo, que está ali, vai ser um grande líder do Tatuapé, mas a presidente da seccional até brinca às vezes com ele, mas é uma esperança que a gente tem nessa qualidade de advogado, como a experiência do João Carlos, amigo fiel, que está sempre aqui toda terça-feira sem receber nada para poder se comunicar com vocês, né? A gente larga a nossa vida para isso. E agradecer quem está do outro lado. Por quê? Você falou tanto o lado jovem como o doutor Leopoldo. Não, eu reservei nosso lado aqui. Eu queria virar para mim e dizer como um lado antigo aqui, para o doutor João Carlos. Eu não vou falar o segundo de obra. Experiência. Mas é importante. Deixa eu só falar, eu não quero te cortar, mas porque o Léo vai vir bastante aqui, mas o caso do doutor João Carlos é emblemático, né? A gente não costuma falar do caso próprio, essa coisa toda, mas o seu é uma coisa... Nossa, né? fiquei sabendo. É uma coisa impressionante. É um colega nosso de televisão que teve aí a família com um problema seríssimo. E quando você perde um ente querido, dói. Mas quando você perde um filho, um parente, dói muito mais, né? E o doutor João Carlos, aqui, numa das TVs que a gente está, que é na Rede Brasil de Televisão, que a gente tem outra versão da Questão de Justiça, está ajudando a pessoa lá. Agora, um caso dificílimo. Sujeito que dentro da estrutura pública do município não tem uma condição de andar na rua. Quer dizer, já não pode andar na rua, já não tem segurança, já não tem a condição adequada de viabilidade para quem tem problema motor. Aí você anda na rua e você é normal, e você tem uma situação séria, não tem ninguém dando tiro, e o que acontece no caso? O sujeito é engolido por um bueiro, né? Faz brincadeira, mas é um negócio sério. É uma situação, no mínimo, muito triste, Walter. Deixa eu até te dizer,